Finalmente, as coisas estão mudando no fronte ucraniano. Desde fevereiro, os ucranianos recuperaram mais território do que perderam. Os russos seguem avançando e fazendo ofensivas, mas ainda recuam. Recomendo o vídeo sobre a Guerra dos Drones, vencida pelos ucranianos no campo de batalha. Mas agora ocorre algo fundamental na guerra estratégica. A linha de frente é usada por Putin para propaganda, anunciando a tomada de 3 vilarejos, mesmo perdendo 5 do outro lado. Mas, na realidade, não é aí que a guerra está sendo decidida hoje. É a guerra de longo alcance. E na guerra de longa distância, os ucranianos, desde março, estão lançando mais mísseis de longo alcance, FPV, Flamingo, Yuti, etc., do que os russos conseguem lançar. E, além disso, há um número maior de acertos. A virada estratégica ocorre desde a semana passada, com ataques diretos e frequentes a Moscou, inclusive testes de drones que os russos não conseguem conter. Primeiro, vou mostrar um trecho que apresentei ontem na LCI sobre o tema e depois explico as causas desse sucesso. São imagens realmente impressionantes que temos visto há vários dias, onde os ucranianos conseguem atacar repetidamente de forma muito visível e muito eficaz em Moscou. Fale um pouco sobre isso, Xavier Titelman. Os drones, como vimos antes no caso do Irã, representam uma dimensão nova e inimaginável até poucos anos atrás. Então, estrategicamente, os ucranianos ganharam vantagem na linha de frente com os drones. Para realmente levantar a linha de frente e a longa distância, desde março, os ucranianos têm duas coisas. Eles disparam mais que os russos, pois os iranianos deixaram de fornecer os Shahed, o que afeta o volume. Mas, grosso modo, os ucranianos produzem entre 200 e 250 drones de longo alcance por dia, contando os mísseis de cruzeiro, etc., que podem chegar até 2.700 km para os ataques mais distantes. E o que foi surpreendente também foi a capacidade de passar completamente pelas linhas de defesa aérea que tinham sido instaladas na época do desfile de 8 de maio. Os russos acumularam 3 linhas de defesa de Pantsir e isso foi ultrapassado em 2 dias. Normalmente tenta-se fazer isso à noite para tentar não ser detectado pelas pessoas que vão atirar. Os ucranianos se permitem passar 2 dias atravessando todas as linhas de defesa até o coração de Moscou, a 3 quilômetros do Kremlin, para atingir infraestruturas petrolíferas, estratégicas, fábricas, e eles conseguiram concentrar tudo ao mesmo tempo na cidade. E eu estava em Kiev no sábado e não entendia o que estava acontecendo. Parecia uma espécie de festa. Todo mundo colocava o rádio no máximo. E tinha uma música. Era o ano 2000. E isso virou um slogan, eu vou ler para vocês. Então, há um responsável pelos drones na Ucrânia que se chama Robert Brovdy. E ele se tornou uma espécie de estrela lá, obviamente, porque é o homem que organiza tudo isso. E ele diz, a partir de agora, Moscou nunca mais dorme. Eu gosto desse techno. As pessoas ouvem com as janelas do carro abertas em todo lugar. Parece uma festa. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Escutem essa sequência. Agora ouvimos os gritos dos russos, pois a guerra está realmente na casa deles. Ouvi relatos de pessoas que fazem o sinal da cruz antes de decolar de Moscou, temendo que um drone atinja o avião a qualquer momento. São os que seguem. E bem... Visivelmente, o que os russos fizeram em Kiev, eles vão e os ucranianos vão fazer a mesma coisa. A gente vê ali, eles atiram em um prédio civil. Exatamente o que os russos fizeram durante anos. Não é um prédio qualquer, é um prédio civil. E são essas as imagens e... dos... eliminações direcionadas também? Então são alvos, na verdade. Não, era. Depois nos acordos. Um prédio... É um prédio civil. E era o andar onde morava uma autoridade. Não tenho dúvida. Houve mortes. É um prédio civil e sempre há efeitos colaterais. O mundo perfeito não existe. Então, mais uma vez, vemos que eles estão exportando essa guerra que sofreram durante anos. Eles estão exportando isso para a Rússia. É isso, simplesmente. Sim, ainda resta um sopro. Ao mirar nos objetivos, eles permanecem até que eles sejam um homem ou... Sim, concordo. Não é possível. Sim, um círculo desigual. Como a história da Motinho, ou do patinete que pulou a ponte. É importante lembrar a frase que Xi disse a Trump e que este repetiu. Xi teria dito a ele há cerca de 10 dias que a Rússia vive um momento ruim e no próximo ano a situação será catastrófica para os russos. Também é preciso destacar a habilidade de Zelensky, que sobreviveu a tudo. Isso é realmente impressionante.
Há notícias na imprensa americana de que ele começa a se afastar da tutela dos Estados Unidos, acreditando que pode seguir sem eles. Ele rompeu as linhas vermelhas e atacou Moscou massivamente. Em 2022, diziam que se houvesse canhões César em Lutre, receberíamos mísseis russos. Agora, ele ataca Moscou massivamente. O mais curioso são vídeos de russos que, ao verem Velozes e Furiosos filmado no Telegram, perguntam aos ucranianos: "O que fizemos a vocês?" Isso revela o grau de isolamento na Rússia, onde muitos nem sabem da guerra real. Mas o que vemos aqui também é, mais uma vez, Putin agitando suas bombas, seus mísseis nucleares desde o início dessa guerra na Ucrânia. Aqui vemos a capital de um país que possui arma nuclear sendo bombardeada há semanas. Recentemente, em São Petersburgo, também houve bombardeios devido às refinarias de petróleo. As explosões e incêndios foram tão intensos que eram visíveis da Estônia. E a Rússia reage, obviamente, bombardeando a Ucrânia. Mas não tivemos aquele fogo nuclear que todo mundo temia no início da guerra. E aí, eu digo o que venho dizendo há 4 anos e meio. Se tivéssemos armado a Ucrânia como deveria desde o primeiro dia, essa guerra já teria acabado. Sobre o nuclear? Bem, eu disse para todos, ganhamos 2 anos de... Algo está acontecendo ali. Isso foi anunciado pelo comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi. Pela primeira vez, soldados ucranianos fizeram mais ofensivas na linha de frente do que os russos. Desde fevereiro, os ucranianos retomam territórios dos russos, invertendo a linha de frente graças ao domínio dos drones. A partir do fim de 2024, os russos apostaram tudo na fibra óptica para suas tecnologias e industrialização, mas isso foi um beco sem saída. Os ucranianos lançam atualmente 40 mil drones de fibra óptica por mês. Porém, a inteligência artificial é ainda mais eficaz que os drones e a fibra óptica. Retransmissores com maior resistência à interferência são mais eficazes que a fibra óptica. A principal fábrica russa de fibra óptica foi destruída por bombardeios ucranianos. E a produção chinesa, eles triplicaram o preço. Então, os russos estão sofrendo na linha de frente. Como você viu, há uma acumulação de destruição no território da Federação Russa. Sejam as refinarias gigantes como Chelyabinsk ou como Ryazan. E no final, 21 das 38 maiores refinarias russas foram ou danificadas, ou totalmente destruídas, ou paralisadas. Somam-se pelo menos 300 reservatórios de combustível comprovadamente destruídos, segundo imagens fornecidas pelos ucranianos dos ataques. Como sempre, todos esses ataques estão documentados. No total, para os russos, isso representa 10 bilhões de dólares em danos materiais diretos apenas nas refinarias. Essas destruições, obviamente, impedem a Rússia de exportar seu combustível. E isso ainda representa uma perda de 40 bilhões de dólares para a economia russa. A isso se somam, obviamente, mais de 80 bilhões de dólares em custos das sanções, já que o petróleo russo não pode mais ser vendido pelo preço normal desde o início da guerra. E depois, ainda é preciso considerar o custo da exportação, que explodiu para os russos, já que eles precisam comprar uma frota de navios. Estamos falando de bilhões de dólares que foram investidos para comprar barcos velhos. Então, são entre 5 e 15 dólares de custo extra relacionado à exportação para poder proteger a frota deles contra drones navais ucranianos, contra as interceptações que podem acontecer em vários lugares, as escoltas, etc. Então, tudo isso faz desmoronar a renda do petróleo russo, que era 100% dedicada ao orçamento militar. 40% do orçamento do Estado vem do petróleo e do gás. 40% do orçamento do Estado era para sustentar a guerra na Ucrânia. Hoje, eles enfrentam uma situação econômica bem complicada. Recomendo ver os vídeos anteriores. O interessante é como os ucranianos conseguem esses resultados. Primeiro, há uma melhoria na inteligência. Os ucranianos conseguem identificar muito mais facilmente do que no passado, onde estão os sistemas de defesa aérea russos. Notadamente com triangulação, sem detalhes. Eles possuem sensores que podem estar em drones, balões ou sistemas terrestres. E então, muito rapidamente, eles vão ser capazes de triangular. Percebe-se que há um radar ali. Percebe-se que o radar está ali. No ponto de interceptação, eles enviam um drone. O drone vai buscar seu alvo, às vezes com impacto direto no solo, causado por um humano que o pilota. Há sistemas de reconhecimento automático com reconhecimento de formas que permitem destruí-lo sem intervenção humana. Mesmo em locais com bloqueio e negação de GPS, a inteligência artificial permite seguir até o impacto. Depois, entre os ucranianos, há a chegada dos novos drones. Já mencionei isso várias vezes. 6 devem começar a
operar no início do ano. Agora vemos novos equipamentos, com grande avanço em relação aos sistemas anteriores, tornando-os mais resistentes a bloqueios e guerra eletrônica. Os ucranianos criaram redes de comunicação que ampliam o alcance usando balões sonda como repetidores, eliminando a necessidade de controle via satélite, como com o Starlink. Assim, surgiram muitos novos recursos. Alguns desses drones também ganharam furtividade. Temos um ecossistema em desenvolvimento e uma aceleração fundamental. Vejo isso nas conversas com essas pessoas. Por exemplo, a camiseta que estou usando veio da Unidade, um dos 3 batalhões que faz ataques de longo alcance. Em breve, será publicada uma entrevista com Casper, um dos responsáveis, que tem perspectivas, que são muito otimistas. Depois, há um elemento que é importante. É a questão do alvejamento. Os ucranianos, obrigados pelas circunstâncias, desenvolveram sua indústria de defesa em locais muito pequenos, em garagens, etc. E há uma multiplicação de pequenas entidades. Então, quando você destrói uma, o que acontece de vez em quando, já que os russos continuam atirando, mesmo que a imensa maioria dos seus mísseis, felizmente, seja interceptada. Seus drones de longo alcance são interceptados, mas alguns passam. E ao destruir uma infraestrutura, todos os outros continuam funcionando. A diferença é que os russos, além disso, eles precisam atacar à noite, porque de dia eles são vistos. E há muito mais, equipes nos canhões que podem interceptá-los. É muito mais fácil. Então eles precisam atacar à noite, felizmente quando as fábricas não estão funcionando. Então há menos mortes. Enquanto do lado russo, eles não têm várias pequenas infraestruturas, eles têm fábricas gigantescas, ao estilo soviético, que os ucranianos conseguem atingir agora, a até 3.000 quilômetros de distância. Então, a eficácia é evidente. Dos ataques, o lado ucraniano tem mais acertos do que do lado russo, mais volume de disparos do lado ucraniano do que do lado russo, e alvos que estão menos protegidos do lado russo do que do lado ucraniano. Então, no geral, estamos vendo isso. Uma aceleração no número de ataques ucranianos. E por que os russos hoje não conseguem interceptar todos esses mísseis? Que no final das contas, são mísseis de baixo custo. É exatamente o que vimos no Irã. Os iranianos lançaram diversos sistemas de baixo custo, como Shahed, contra os Estados Unidos e seus aliados na região e nos países do Golfo. Eles não tinham os sistemas ucranianos de baixo custo, baratos, fáceis de usar e mais eficazes que os Patriot. Agora, os russos fazem o mesmo. Eles tinham 3, 4 linhas de proteção ao redor da capital, Moscou. Sistemas Pantsir que disparam mísseis em grande quantidade. Os mísseis nem sempre acertam, porque o sistema não capta muito bem. Itens de fibra de carbono ou tecnologia furtiva compõem um novo e incrível ecossistema. Russos, americanos e nós mesmos buscamos criar pequenos interceptadores acessíveis, mas todos gostariam de ter a habilidade dos ucranianos no setor. Os russos estão percebendo com dificuldades que não é tão simples. Sabem que seus mísseis estão acabando e já perderam mais da metade dos lançadores. Não conseguem produzir o suficiente para resistir a esses ataques. Os russos enfrentam agora as mesmas dificuldades que teríamos se estivéssemos no lugar deles contra os ucranianos. É isso, então. Talvez seja irônico. Lembram no início da guerra, quando propagandistas russos riam da desgraça dos ucranianos atacados? A única grande diferença é que os ucranianos, quando atiram, eles atiram em alvos legítimos. Mesmo quando é em prédios, em edifícios, eles conseguem acertar o andar onde está um responsável de tal serviço russo, que é responsável por crimes de guerra, que é identificado, que é atingido. Então é bom, é eficaz, só faz acelerar. E eu acho que a longo prazo, o objetivo estratégico ucraniano é provocar um colapso. Econômico da Rússia, com um problema. Neste momento, o petróleo está mais caro por causa da guerra de Trump no Irã. Se isso parar, se os 3 dutos reabrirem, o nível de financiamento possível para a Rússia vai voltar a cair. Temo que os russos resistam até o próximo inverno. Será que isso vai acontecer? A Rússia precisa estar economicamente exaurida e optar por uma pausa na guerra. Isso não será paz, mas, na minha opinião, será como de 2014 a 2022, com um pseudo-cessar-fogo,
uma trégua fajuta que os russos violarão diariamente, porém em grau menor. Porque no próximo inverno, se os ucranianos voltarem a sofrer ataques às suas infraestruturas energéticas, que deveríamos defender também, mas não os ajudamos a resistir. E aí, não tenho certeza se os ucranianos vão suportar o inverno. Do ponto de vista elétrico, isso significa que a produção de drones, blindados, artilharia e munições não conseguiria mais se sustentar. E abastecer a linha de frente no nível necessário. Então, essa é realmente a minha preocupação. Os ucranianos vão pressionar, vão acelerar, vão atacar com mais força. Alguns dos aliados deles também estão começando a ajudá-los nesse campo. Essas tecnologias são totalmente soberanas e não dependem mais dos americanos. A questão é, serão fortes o bastante para fazer a Rússia ceder mais rapidamente? Que isso aconteça antes da chegada do inverno, isto é, em dezembro, janeiro e fevereiro, é algo que só podemos desejar. Mas quando os chineses começam a dizer oficialmente aos americanos, digamos, que a Rússia vai muito mal, mesmo com estatísticas ruins, ainda podemos esperar por dias melhores. Espero que tenham gostado e desculpem a falta de ilustrações. Eu queria fazer um vídeo bem rápido também, porque estive lá na semana passada e vi muitas coisas interessantes. E o moral dos ucranianos está mais alto do que eu já tinha visto antes. Mesmo em 2023, então, isso já revela uma situação geral. Espero que tenham gostado.